a última que morre. E eu vim trazer uma palavra para você de esperança. Trazer uma palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é uma palavra de esperança, é uma palavra que traz vida. A palavra de Deus traz fé ao nosso coração, e a Bíblia diz que, ouvindo essa palavra, Deus vai colocando fé no nosso coração. Né? A fé é uma coisa maravilhosa. A fé tem a ver com esperança. Mas nós ouvimos aqui agora falar a respeito da história de uma mulher que perdeu a sua esperança. Se tem algo que Deus quer cultivar dentro de você, que Deus quer cultivar em mim, que Deus quer cultivar em sua igreja, é a esperança. Não perca a esperança. Não perca a sua fé. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 10, versículo 23, retenhamos firmes a confissão da nossa esperança. Retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele que prometeu. Se ele prometeu, se ele sonhou, se ele planejou para mim e para você, creia, meu amado, retenha essa esperança. Quando eu falo em reter, é exatamente isso. Talvez você tenha, em algum momento você talvez esteja perdendo, então nós vamos tê-la novamente. Retenha essa esperança, não deixa ela fugir das suas mãos, porque Deus é o Deus de esperança e Ele nos diz para nós retermos essa confissão, confessar com nossos lábios que ainda tem jeito, que ainda há esperança, que ainda há solução para a nossa vida. E essa esperança, ela de forma alguma, ela nos confunde. Essa esperança, ela traz paz ao nosso coração. Essa esperança, ela não traz confusão, porque a Bíblia diz, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Romanos 5:5. Então essa esperança não pode nos deixar confundidos, porque Deus não nos confunde. Deus quer permanecer com essa esperança acesa no nosso coração. Então retenha essa palavra. Confia nessa palavra, porque a esperança, a Bíblia diz que a esperança, ela nos traz alegria. Muitos têm perdido a alegria, irmão João Batista, porque perderam a esperança. Mas a Bíblia diz que a esperança que Deus nos dá, ela vem recheada de alegria. Romanos capítulo 15, versículo 13 diz, ora, o Deus de esperança. O Deus de esperança, esse Deus que eu estou falando, o Deus de esperança, é o seu Deus. É o meu Deus, o Deus de esperança, vos encha de alegria e de paz, em crença, para que abundeis em esperança pela virtude do Espírito Santo. Então a esperança de Deus, ela traz alegria para aquele que confia nas suas promessas. Nós vimos que Deus é fiel para cumprir as suas promessas. Você crê que Deus é fiel para cumprir as suas promessas na sua vida? Você crê nisso, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel, ele vai terminar? Quem crê? Levante a sua mão assim. Isso eu creio, meu amado, que aquele que começou, ele é fiel. Mas quando a gente lê aqui, nós vamos ver que na cidade de Naim, uma pequenina cidade, a mais ou menos 50 quilômetros lá de Cafarnaum, de onde Jesus estava vindo, tinha acabado de fazer um milagre lá com o centurião. Alguém da família do centurião tinha sido abençoada. E a Bíblia diz que Jesus vem numa caminhada mais ou menos de um dia, de mais ou menos 50 quilômetros, e vai passar na porta de Naim. E quando ele chega na porta de Naim, o que ele vai observar é um cortejo fúnebre. O cortejo tinha que sair da cidade, porque não se enterrava as pessoas dentro da própria vila. É um encontro da vida com a morte. É o encontro da esperança com a ausência de esperança. É o encontro daquele que pode todas as coisas diante da morte. Mas eu olho para Naim e eu vejo que há morte em Naim.
A Bíblia diz lá em Provérbios, capítulo 13, versículo 12, que a esperança demorada, ela enfraquece o coração. Quando as coisas não acontecem, muitas vezes nós desanimamos, muitas vezes nós desistimos. Mas o que vem após esse versículo é uma palavra de esperança para mim e você. Ainda que essa esperança demorada enfraqueça o nosso coração, o desejo chegado é árvore da vida para aqueles que creem. É vida quando o desejo chegado, quando nós encontramos o desejado das nações, nós encontramos a vida, nós encontramos a Jesus. Que coisa maravilhosa. Naim significa graciosa. Naim significa charmosa. Mas, meu amado, Naim não tinha sido tão bondosa. A vida não tinha se mostrado tão graciosa com essa mulher. Se a gente for observar a vida dessa mulher, nós vamos ver que ela era uma judia e que tinha o seu sonho realizado. O sonho de uma mulher judia para aquela época, principalmente para aquela época, era se casar com um bom homem. Existia uma ansiedade nas mulheres, nas famílias, nos pais, uma preocupação em que suas filhas se casassem com um bom homem, um homem que tivesse um bom nome. E mais ainda, que essa mulher tivesse filhos, e se essa mulher tivesse um filho homem, seria mais abençoada ainda, porque para aquele momento, para aquele contexto, ter um filho homem significava a sua descendência permanecer, o nome do seu pai permanecer. Mas a Bíblia vai dizer, meu amado, que esse marido morre e ela fica sendo conhecida ali como a viúva de Naim. Ela é conhecida talvez pela sua desgraça, é conhecida talvez pela sua luta, talvez por algum acontecimento marcante na sua vida, que foi a morte. Tanto é que tinha um sentido muito grande essa mulher encontrar Jesus ali na porta da cidade, e a Bíblia vai dizer que tinha uma multidão que acompanhava essa mulher, não era qualquer pessoa, ela era a viúva de Naim, era aquela que estava sofrendo. Então essa mulher, ela vê seu sonho, assim, aos poucos, se esvaindo. Já viu quando as coisas começam a sair da nossa mão, assim, aos poucos? As coisas vão acontecendo, a vida vai fazendo isso com a gente, parece uma tortura, parece conta-gotas às vezes na minha vida e na sua vida. Primeiro ela perde o seu marido, mas ela ainda tinha uma esperança, ela tinha o seu filho que permanecia o nome com a sua provisão. Mas a vida não foi tão boa assim com ela. E eu queria, amado, trazer uma palavra de esperança para você que talvez se identifique com situações como essa, que aos poucos você está vendo perder algo na tua vida. Tem pessoas que podem estar chegando aqui e que exatamente esteja vivendo exatamente como a viúva de Naim está vivendo. Irmão, você não conhece o que eu tenho vivido. Eu tenho passado exatamente por isso. Aos poucos as coisas estão desmoronando. Aos poucos as coisas estão saindo das minhas mãos. Aos poucos estão saindo do controle. Aos poucos eu não sei aonde eu vou me agarrar. Ela perde o seu marido, ela perde a sua provisão. Ela não perde apenas um homem na sua casa. Ela perde aquele que, naquele momento, naquela época, naquela circunstância, era o que colocava o pão dentro da sua casa. Ela não perde só um marido, ela não perde só um provedor, ela provavelmente perde um amigo. Ela perde não só um amigo, mas ela perde também a proteção de um homem dentro do seu lar. Ela perde o seu nome. Ela perde a sua identidade. Ela não passa a ser mais chamada pelo seu nome. Ela é a viúva de Naim. Você sabe o nome dela? Obrigado, varão. Você é uma benção. Você sabe o nome dela? Eu não sei. Mas eu só sei, meu amado, que ela é a viúva de Naim. Até o ponto de chegar, meu amado, o momento talvez mais crucial da sua vida, o momento mais difícil da sua vida. Só quem já passou por isso sabe o que é perder um filho. Chega esse momento na sua vida. Bastasse ela ter essa fama, ela ter esse rótulo, ela perde
o seu filho. E a perda do seu filho é muito mais emblemática ainda na vida dessa mulher. A perda do seu filho, meu amado, significa as suas últimas fichas. A perda do seu filho é perder o seu futuro. A perda do seu filho é perder o futuro da sua provisão. É perder as promessas que estavam sobre o pai e que agora recaírem sobre o seu filho e nesse momento já não ter mais nada. Muitos hoje estão vivendo o único fio de esperança que ainda resta. Esse filho era exatamente isso, era o único fio de esperança que existia na vida dessa mulher. Esse filho significava que ela não tinha a quem mais recorrer, era apenas aguardar que esse filho talvez crescesse e esse filho suprisse todas as suas necessidades. Ela vê se esvaindo, saindo das suas mãos, as suas últimas fichas. E é aí que está o perigo quando nós trazemos uma realidade dessa para a nossa vida. Quando nós depositamos as nossas fichas, quando nós depositamos tudo, toda a nossa esperança em quem ou alguma coisa que em algum momento pode sair da nossa vida. É aí que está o perigo. Eu acreditar, é eu jogar, é eu me empenhar, é eu investir toda a minha expectativa naquele que pode morrer. É eu empenhar toda a minha expectativa naquilo que perece. É eu não abrir outras possibilidades. É eu apenas ver uma possibilidade na minha vida e ela tem que dar certo de qualquer jeito, porque se não der certo, eu não sei o que vai acontecer com a minha vida. Quantos de nós, quantas vezes você não se identifica com isso? Eu não me identifico com isso. De eu ver, meu amado, que as coisas estão caminhando exatamente para isso. Eu vou perdendo, e falo, não, isso aqui eu não posso perder, isso aqui eu não posso perder. Meu emprego eu não posso perder. Não, meu casamento eu não posso perder. Não, o respeito dos meus filhos eu não posso perder. Não, não posso perder isso, não posso perder aquilo. E muitas vezes, meu amado, a vida ela vem implacável para cada um de nós. Sorria, você está vivendo. Você vai passar por momentos como esse. Eu vou passar por momentos como esse. Em que a perda, muitas vezes, ela será inevitável na minha vida e na sua vida. E nós precisamos entender que nós não podemos depositar todas as nossas fichas em algum empreendimento humano, na minha capacidade humana, no meu negócio, depositar as fichas numa pessoa, depositar as fichas num empreendimento, na minha família, porque uma hora isso começa a sair da nossa mão. E aqui, como nós lemos, o seu filho morre. E quando o seu filho morre, morre a sua última esperança. Ela não vai enterrar só o seu filho. Ela vai enterrar novamente. Ela vê a história se repetir. Ela vai enterrar o seu amigo. Seu único amigo, talvez, uma mulher judia, ela não tinha amizade como nós temos. Principalmente naquela época. Ela vai enterrar aquele que convivia com ela. Ela vai enterrar o futuro da sua provisão. Ela vai enterrar o seu nome. Ela vai enterrar a sua dignidade. Porque naquela época já se tinha problema dos judeus em cuidar de viúvas. Teria que viver muitas vezes na mendicância. Então, aquela morte significava não só a perda de um filho, mas o começo de uma humilhação na vida daquela mulher.
E, amados, se tem uma coisa terrível para mim e para você, é quando a humilhação, ela começa a bater na nossa porta e nós não sabemos lidar com ela. Ela olha o seu filho, ela olha uma promessa na vida dela, e ela vê essa promessa morrer. E ela vê que não há mais expectativa alguma. E Jesus está a 50 quilômetros dessa mulher. Talvez ela ouvisse falar de Jesus. Talvez a fama de Jesus já corria pela Judéia, por Samaria, já corria por tudo ali, pelos lados da Galileia. Mas o que eu acho interessante nessa história é que Jesus, ele se move de íntima compaixão por essa mulher. Esse é o olhar de Jesus para aqueles que estão passando pelo vale da humilhação. Esse é o olhar de Jesus para aqueles que estão passando por doenças, por enfermidades, por momentos difíceis, por momentos de perdas. Jesus olha para você e Jesus olha para mim com íntima compaixão. Sabe o que é isso? É um profundo amor por nós. Ele sente o que nós sentimos. Ele sofre com o que você sofre, mas só tem uma diferença, meu amado. Ele é Deus, Ele pode todas as coisas. Ele pode todas as coisas. E nessa hora, meu amado, não adianta você querer achar culpados para o que você está vivendo. Eu olho para a vida dessa viúva. Quem foi culpado pela morte do marido? Muitas vezes nós queremos murmurar, a gente querer achar pessoas responsáveis pela nossa dor. Acharmos pessoas, colocarmos a culpa nas circunstâncias, colocar a culpa. Não, mas nesse momento não tem uma terceira pessoa, não existe isso. Tem momentos na nossa vida que não são pessoas que provocam a nossa perda, que provocam a nossa dor. É a vida, é o que nós vivemos. É a experiência mesmo que nós estamos vivendo aqui. Não tem culpados numa situação como dessa mulher. Não preciso ficar procurando A, B ou C. É a vida se apresentando para nós, é a vida se apresentando. E eu tenho certeza de uma coisa, que quando você era criança, você brincava, você não se preocupava, não é isso? E você era doido para crescer. Você era doido para ter 18 anos de idade, que coisa maravilhosa. Você era doido para casar. Era doido, mas daqui a pouco a vida começa a se apresentar. E o tempo vai passando e Salomão vai dizendo exatamente isso. Ele vai vendo que a vida que nós vivemos é tudo vaidade. E que tudo que nós vivemos é enfado da carne, porque a vida, enquanto nós vivemos, quanto mais nós vivemos, ela vai apresentar essas perdas. Para cada um de nós, não tem jeito. E muitas vezes, inconscientes ou conscientes, nós queremos responsabilizar alguém. Talvez não diretamente você fale contra Deus, mas no coração nós murmuramos contra Deus. Por que que eu estou passando por isso? Logo eu estou vivendo isso como se nós fôssemos blindados. Como se nós não fôssemos passar pelo vale da sombra da morte. Como se nós não fôssemos passar pelas aflições que Jesus nos falou, tenha um bom ânimo, eu venci. E nós entramos nessa autocomiseração, nos achando coitadinhos da história, porque está sendo duro demais. Na quinta-feira, nós tivemos um culto na casa da irmã Cleia, né, pastor? Quarta-feira. E o pastor falou uma coisa que tocou meu coração demais. A irmã Cleia, o câncer se cansou da irmã Cleia. Sabe o que é isso, meu amado? É viver a promessa e saber que você está na mão dele. E que podem se apresentar essas sentenças na nossa vida, mas nós não vivemos baseado em sentenças. Nós vivemos baseado naquilo que ele falou a respeito de nós. Então não tem poder sobre nós o que a vida nos apresenta. Talvez tenha poder sobre a minha carne, mas não tem poder sobre a minha alma, não tem poder sobre o meu espírito. Eu passo por isso porque eu sei em quem eu tenho crido.
Então eu não posso, de alguma forma, culpar a Deus pelo que eu estou passando, mas nós, muitas vezes, nas entrelinhas da nossa vida, nós falamos, Senhor, por que que eu estou passando por isso? E aí eu faço essa pergunta, onde que está Deus quando eu perco as esperanças? Deus está no mesmo lugar, Deus está assentado no seu trono, tendo controle de todas as coisas da minha vida e da sua vida. Ele não perdeu o controle de nada. E tem momentos tão cruciais da nossa vida, que eu vejo aqui que essa mulher tinha uma multidão que acompanhava essa mulher, né? Essa multidão talvez gostasse dessa mulher, ou fosse uma prática da vila naquele momento. Porque existia até os pranteadores profissionais, as carpideiras, existia aqueles que cantavam, existiam aqueles que acompanhavam, os homens que iam ver passando o cortejo e que ajudavam a carregar o esquife, o caixão. Mas eu só sei de uma coisa, meu amado, que toda aquela quantidade de gente do lado daquela mulher não resolveu a dor que estava no coração daquela mulher. Não trouxe solução, não trouxe aquele menino. É importante um ombro amigo? É importante um ombro amigo. É necessário que aqueles que estão ao nosso redor estejam mesmo no momentos difíceis da nossa vida, nos ajudando, nos emprestando o seu ombro, principalmente em momentos como esse. Mas tem momentos, meu amado, que Deus sabe o que nós precisamos mesmo. Não é só ombro, ombro é pouco. Nós precisamos é que um milagre aconteça na nossa vida. Precisamos de um milagre. Tem pessoas que entraram aqui exatamente essa noite, dessa forma. Olha, eu tenho amigos, eu tenho pessoas, mas olha, eu preciso de um milagre, que um milagre aconteça na minha vida. Eu preciso que um milagre aconteça na minha família. Tem sonhos que precisam ser ressuscitados. Tem projetos que precisam sair do papel. Aonde é que Deus está nisso tudo? Em meio a circunstâncias tão adversas, eu vejo Jesus chegando às portas de Naim. Eu vejo que Deus está às portas das nossas circunstâncias. Eu vejo que Deus está vendo o que eu estou passando. Eu vejo que Ele está às portas da cidade. Ele vem com a sua turma que traz vida. Ele vem com a sua turma que traz alegria. Ele vem com a sua turma que traz esperança. Ele vem com o seu povo que traz a vida com Ele. Esse é Jesus de Nazaré. Esse é Jesus que olha para o impossível e vê possibilidades. Esse é Jesus que olha para a minha vida, que olha para a minha mazela, que olha para ver quem eu sou. Apesar de ser quem eu sou, Ele continua preocupado comigo. Ele não esquece de você, amado. Entenda uma coisa, Ele não se esqueceu dessa mulher, parecia tão longe. Foi uma caminhada longa, Jesus não foi de Uber. Jesus não foi de carro, Jesus não foi nada, Jesus foi caminhando, mais ou menos uma caminhada de um dia. Ele empoeirou os seus pés para passar exatamente na porta dessa cidade, porque Ele não se esqueceu dessa mulher. E eu quero te trazer uma boa nova essa noite. Jesus não se esqueceu de você. Jesus não se esqueceu da sua igreja, Jesus não se esqueceu das suas promessas, Jesus não se esqueceu do seu povo, Jesus não se esqueceu daquilo que um dia lá atrás Ele falou que ia acontecer na sua vida. Jesus não se esqueceu de você. Ele não se esqueceu da gente. Isaías capítulo 49, versículo 15 diz: porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Você consegue imaginar isso? A mãe esquecer do seu filho que cria, que não se compadeça dele, do filho, do seu ventre. Pode uma mãe esquecer do seu filho? Mas, ainda que esta se esquecesse dele, contudo, todavia, entretanto, eu não me esquecerei de ti.
Sabe o que é isso? Deus tem em sua memória você. Deus tem em suas lembranças você. Deus tem em seus projetos eu e você. Todavia, Ele não esqueceu de nós, ainda que tudo pareça perdido. Ainda que a esperança que era a última tenha morrido. Ainda que aqueles que eu esperava que me desse algo, não vão me dar mais. Ele não esqueceu de você, Ele não esqueceu de mim. E é preciso que você guarde essa palavra no seu coração, porque essa palavra é verdade e é vida. Ele não se esqueceu de você. E Ele vai encontrar essa mulher. A Bíblia diz que ao vê-la o Senhor se compadeceu dela e disse, não chores. Eu fico pensando no enterro, eu ver a mãe de uma criança chorando e eu chegar para essa mãe e cometer uma atitude como a de Jesus. Eu chegar para essa mãe e falar, não chore. É uma insensatez da nossa parte. Faz parte o luto na vida de uma pessoa. É uma insensatez nós pensarmos dessa forma, a nossa visão humana. Mas a Bíblia diz que Jesus chega até essa mulher com íntima compaixão, com amor profundo por essa mulher e vai dizer, mulher, não chores. Ele vê a condição dessa mulher. Mas entenda uma coisa, para eu falar, eu não tenho condições de falar isso para alguém, meu amado. Eu não tenho condição de chegar e falar isso para quem está passando por uma dor como essa. Talvez você esteja falando exatamente isso para mim, você não sabe o que eu estou vivendo, eu não tenho condições de falar para você mesmo, da minha parte, eu falar para você não chorar, porque eu não tenho como mudar a sua vida. Mas quando Jesus fala, não chores, é porque Ele respalda o que Ele está dizendo. Quando Ele diz para não chorar, é para você secar as suas lágrimas e começar a levantar a sua mão para o alto e glorificar o nome dEle. Porque quando Ele diz não chore, significa esse choro, esse pranto vai se tornar em alegria. O teu lamento eu transformo em festa, porque o nosso Deus é Deus que promove isso em nossa vida. Ele promove, eu não posso dizer para você, eu não tenho essa capacidade, você vai ficar com raiva de mim. Mas Jesus, quando chega, fala, não chores. Ele está dizendo o seguinte, olha, eu tenho controle em minhas mãos. Quando Jesus está dizendo para você, pai de família, mãe de família, esposa, esposo, filho, que está passando por algum tipo de luta na sua vida, não chores, é porque Ele está dizendo, confia em mim. Confia em mim, você pode depositar a sua confiança em mim, você pode depositar a sua esperança em mim. O que eu acho mais interessante e mais bonito em Jesus é que antes de Jesus fazer o milagre, Ele nos consola. Você notou isso? Que Jesus chega para essa mulher, Ele não chegou já fazendo o que tinha que ser feito, não. Ele vai direto para a nossa necessidade, Ele vai direto para cobrir a nossa vida espiritualmente, emocionalmente, né? Nos tornar mais tranquilos, e o Espírito Santo faz isso com a gente. Né? Quando a gente está passando por aquela luta, a gente está passando por aquela dificuldade, e Ele vem doce, Ele vem suave, Ele vem refrigerando a nossa alma, Ele vem trazendo aquela paz que a gente não consegue entender. A Bíblia diz que excede qualquer entendimento humano. É exatamente antes do milagre, Ele traz a paz ao seu coração. Está com paz? Quem está com paz no seu coração, está sentindo paz no seu coração? Pode crer, meu amado, que o milagre pode estar chegando na sua vida. Porque a primeira coisa que Jesus faz para a sua igreja, para aqueles que encontram com Ele, é exatamente isso. Olha, tenha paz no seu coração. Tenha paz. Não há mais motivos, não há mais motivos. Eu estou chegando. Esses que estão contigo, eles são importantes, eles têm os seus ombros, mas eu tenho a palavra. Eles têm os seus braços, mas eu tenho a solução. Eles têm o seu choro, mas eu tenho o sorriso para a sua vida. Esse é Jesus de Nazaré, meu amado. Ele nos dá a certeza da sua presença. Não chores, não chores. Ele nos dá a certeza do seu controle. Não chores, eu estou aqui, eu cheguei. Eu cheguei.
Amado, Jesus chegou nesse lugar, meu amado. Jesus está nesse lugar, você não tem noção de que nós estamos cultuando aquele que está presente nesse lugar. E porque faltou a esperança, ele está dizendo, ó, para, enxuga, tira essa lágrima dos olhos, porque tem novidade. Eis que crio novos céus. Deus é criador de coisas novas, nova terra, novo Alessandro, novas pessoas, novas circunstâncias. Esse é quem traz vida onde há morte. Esse é quem traz esperança onde há completamente incredulidade. Esse é Jesus, o Deus que nós amamos. E muito interessante é você observar que muitos acham que Jesus vai resolver. Mas estou passando por isso há tanto tempo. Eu já ouvi essa palavra há tanto tempo. Né? Já fui ministrado a respeito disso. Amém. Então você adquiriu mais fé. Então se você está sendo ministrado novamente, mais fé você está recebendo. Mais fé está sendo liberada sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz, amados, que lá em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz que o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa. Fala para o seu irmão, ele não se atrasa em cumprir a sua promessa. Ele acreditou no que você falou? Ele acreditou? A Bíblia diz, Pedro vai falar, ainda que alguns a tenha por tardia. Porém, ele é longânimo, ele é paciente para convosco. Ele tem paciência, mesmo na nossa incredulidade, mesmo na nossa impaciência, ele é longânimo. Porque aquilo que ele promete, ele cumpre na minha vida e na sua vida. Ele é longânimo para convosco, ele conhece a nossa condição. Ele conhecia a condição dessa mulher, ele sabia o que ela precisava. E essa noite eu quero te dizer uma coisa, meu amado. Ele sabe o que você precisa. Já viu quando você enche Deus de informações? Nós enchemos Deus de informações, nós enchemos Jesus de lamentos, nós enchemos o Espírito Santo de inquietações da nossa alma. Essa noite o Espírito Santo está falando ao teu coração. Eu sei o que você precisa. Eu sei. Aí você vai apresentar para ele o seu caixão, você vai apresentar para ele o seu filho morto, você vai apresentar para ele a sua esperança perdida. Ele vai falar para você assim essa noite, olha, não chores. Não chores. Talvez alguns vão falar, como falaram para as irmãs de Lázaro que estava morto há tanto dia. Não, já morreu, já não tem mais jeito. O interessante é que esse é o primeiro milagre de ressurreição que Jesus vai fazer aqui no Novo Testamento. E para cumprir esse primeiro milagre de ressurreição, ele já traz uma palavra para a família daquele morto. Eu não sei qual é o morto nas famílias aqui, eu não sei. Eu não sei quem é que tem feito você chorar. Mas eu quero liberar uma palavra para as famílias aqui em nome de Jesus. Jesus está às portas. Jesus está às portas. Jesus está vendo o nosso choro. Jesus está observando o que nós estamos passando. E a Bíblia diz que Jesus, lá no versículo 14, depois, ele aproximou-se e tocou no caixão. Jesus tocou no caixão, Jesus tocou ali no esquife. Jesus já quebrou um protocolo para judeu absurdo em tocar algo que não poderia ser tocado, porque deixava imundo. Uma coisa é eu tocar em algo imundo e permanecer imundo, mas o que Jesus toca, meu amado, o que está imundo... O que está imundo, ele purifica. O que está morto, ele faz reviver. O que está sem esperança, ele renova as esperanças. Ele toca nesse esquife e o cortejo para. Jesus olha para essa mulher e fala, mulher, não chora, não chora. E ele vai em direção àquele caixão. E a Bíblia diz, você vai notar isso, que ele vai, se aproxima, toca no caixão. E aqueles que carregavam o caixão, eles pararam. A multidão parou para ver Jesus fazer um milagre.
A multidão parou, olha o que vai acontecer, todo mundo ali naquela expectativa. Isso me faz lembrar uma palavra lá em 2 Crônicas, acho que da última vez que eu preguei também falei sobre isso, eu acho maravilhoso. É quando o homem está diante de Jesus e ele vê a sua incapacidade, ninguém pode fazer nada, só Jesus pode fazer. Nesse momento não tem choro, não tem nada, só Jesus pode fazer alguma coisa. É alguém que está morto. É alguém que não tem mais esperança, é uma família sem perspectiva alguma. Então é nessa hora, o povo tem que parar, porque quando ele age, nós temos que nos calar. Quando ele age, nós temos que reconhecer a sua grandeza. Em 2 Crônicas 20, 17, nesta peleja não tereis que pelejar. Parecia que Jesus estava olhando para aqueles homens que não tinham capacidade nenhuma, sabe? Ele olhar para vocês, ó, nessa peleja, vocês não vão ter que pelejar. Vocês não vão fazer nada. Deus, nessa palavra, com o povo que ia guerrear, Deus falou assim, ó, parai-vos. Parece que era essa palavra se cumprindo naquele momento, sabe? Não pelejem, não façam nada, sou eu que vou fazer. Parem. Postai-vos, tipo assim, se coloquem na posição. E vede o livramento do Senhor. E foi exatamente isso que aconteceu. Jesus chega para esse jovem, meu amado. Jovem, eu lhe digo, levante-se. Jesus não chegou para eu que estou com dor no pé e falou levante-se, não. Jesus chegou para aquele que estava morto. Levante-se. Levante-se. E a única coisa que a gente pode fazer é ficar como essa mãe e como essa multidão e parar e ver assim, grandes coisas o Senhor tem feito em Israel. Deus tem levantado um profeta. Mas eles não entendiam que quem estava ali não era apenas um profeta, era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Verbo que se fez carne, o Príncipe da Paz, o Conselheiro, Emanuel, é o Deus conosco, é o Deus que está conosco. Eles não entendiam isso. Aleluia. Quando Jesus diz levante-se, significa esteja onde estiver. Esteja onde estiver. As minhas palavras estão indo buscar o teu sonho agora. Ah, mas está morto. As minhas palavras vão trazer vida. A palavra que eu libero é vida. E essa é a palavra de Cristo para a sua vida. Não importa o que esteja, confia nessa palavra. Confia no que Jesus diz. Confia, meu amado, confia nessa palavra que está sendo liberada, porque é Cristo que está falando no teu coração. Quando as palavras do Senhor vão em direção aos nossos sonhos que estão mortos, quando as palavras do Senhor vão em direção às nossas desilusões, quando a palavra do Senhor vão em direção às nossas expectativas frustradas, quando a palavra do Senhor vai em direção à nossa falta de fé, à nossa falta de esperança, quando a palavra do Senhor vem até nós e nós estamos diante de um vale que está completamente seco, Ele fala para nós porque Ele quer nos tornar participantes disso. Profetiza. Profetiza. Profetiza, profetiza sobre o vale. Tem uma palavra maravilhosa sobre isso. Mas nesse momento ele não falou assim, parai e vede. Vejam o que eu posso fazer. Talvez para muitos, amados, a visão que se tinha daquele momento era exatamente essa. E nós somos muito baseados no que nós vemos, porque a nossa visão ela é limitada. Nós não enxergamos como Deus enxerga, nós não pensamos como Deus pensa. Os pensamentos de Deus são muito mais altos do que o nosso. Eu posso ver uma pessoa morta, Deus vê uma pessoa que está dormindo. Esse é o Deus, o contexto que eu vivo não é o contexto que Ele vive. Ele está muito acima do meu limite de pensamento, da minha forma de raciocinar Deus.
A forma como que eu enxergo como Deus age não se compara à forma realmente como Ele age, porque a minha visão é extremamente limitada. Para mim, o meu sonho morreu. Para mim, o meu filho morreu. Para Jesus, o meu sonho não morreu. Para Jesus, aquilo que perdia as esperanças, para Ele, isso não é nada. A única coisa que Ele espera é que eu reconheça exatamente isso. Que eu não tenho condições, mas que Ele pode todas as coisas. Porque o importante não é o que eu vejo. Porque eu não vivo baseado no meu olhar, eu vivo baseado na fé. Para mim não é importante o que eu vejo, para mim é importante como Ele está vendo. Para mim Ele está vendo como, de que forma, porque o querer e o efetuar é dele e não meu. Sabe o que significa? É que eu posso várias vezes entender que eu não tenho condições nenhuma de fazer alguma coisa. Mas Ele pode todas as coisas. Diante das nossas impossibilidades, Ele é o Deus que vê nossas impossibilidades e transforma em milagres. E tem horas, meu amado, que não tem jeito. É você e Deus. Então, quando eu vejo uma situação como essa, eu quero te trazer uma palavra, meu amado, de ânimo. Não são os homens, não são as circunstâncias que vão determinar o meu futuro. É Ele quem determina. Ainda que pareça completamente perdido, é Ele quem tem a palavra final. Não é a morte que vai determinar o meu futuro. Não são as enfermidades que vão determinar o meu futuro. Não é o desemprego que vai determinar o meu futuro. Não é o abandono que vai determinar o meu futuro. Não é a frustração com alheios que vai determinar o meu futuro. Porque o meu futuro eu entreguei nas mãos dele. É Ele quem tem o controle. O Brasil está em crise, estão passando por um momento difícil já há vários anos. Mas não é a crise que vai decidir o meu futuro. Quem decidiu o futuro dessa mulher não foram aquela multidão que estava acompanhando aquela mulher. Foi Jesus que chegou às portas. Foi Jesus. Não é o diagnóstico, está morto, que vai definir o que Ele vai fazer na minha vida. Muito pelo contrário, isso vai provocar nele compaixão pela minha vida. E, meu amado, quando Deus se levanta do seu trono, quando Jesus decide abençoar uma pessoa, quando Jesus decide fazer algo na vida da gente, não há inferno, não há terra, não há pessoas, não há homem, não há circunstância que possa impedir, nem a morte pode reter Jesus. Sabe por quê, amados? O que definiu o futuro dessa mãe e desse filho não foi a morte no caixão. Mas quem decidiu pelo futuro da vida deles foi o Senhor. Foi a palavra que veio de Jesus. É a palavra que vem do alto, que define o rumo da igreja. É a palavra que vem do alto, que define a vida espiritual da igreja. É a palavra que vem do alto, que fortalece as famílias. É a palavra que vem do alto, que faz com que o morto reviva. É a palavra que vem do alto, que faz com que aquele que esteja enfermo seja curado. É a palavra que vem do alto, que faz com que aquele que esteja passando por uma dificuldade financeira, sentimental, que seja o que for, é a palavra que vem do alto, que vai fazer a diferença nas suas vidas. Esteja atento a essa palavra que vem do alto. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para os problemas, não olhe para o que está diante de você. Entenda, Jesus, Ele está às portas da sua vida. Não é só o filho que renasce. Jesus vai falar para esse menino. Jovem, eu lhe digo, levante-se. Esse jovem, ele ressuscitou. Meu amado, você acha que só foi o filho que renasceu? O problema é que a gente foca exatamente, às vezes, em um, né?
Foram 2 pessoas que renasceram nessa situação, meu amado. Foi esse filho, mas foi essa mãe também, amado. Jesus, quando faz Jesus é maravilhoso, né? Porque o milagre de Jesus vem num pacote, afeta todo mundo que está ao redor. Ele não pensa, Jesus não tem, amado, mesquinharia, Jesus não tem egoísmo. Jesus, quando faz um milagre, afeta todo mundo que está ao redor. Jesus restaurou sonhos daquela mulher. Talvez, amado, entenda uma coisa, Jesus está fazendo um milagre na sua vida, mas olha, tem pessoas que estão aguardando isso há muito tempo. Tem gente que está doida para ser afetada por aquilo que ele vai fazer na sua vida. Tem gente que está morrendo contigo. Tem gente que está lutando com você. E talvez por causa da luta, da dificuldade que a gente está passando, aqueles que estão conosco ficam como essa mulher. Sabe, às vezes com um morto na fé, com os mortos na fé, não acreditando mais, não tendo mais esperança. Lembra que eu falei para você que é esperança? Nós não falamos a respeito do Deus da esperança que traz alegria. A esperança dessa mulher foi revigorada. Esse filho não viu o que aconteceu. Esse filho não teve naquele momento do sofrimento dela. Mas ele viu a sua mãe renascer, meu amado. Ele viu todo aquele sonho, tudo aquilo que foi plantado pelo seu pai voltar também. Ele viu que a sua mãe não ficaria ali, né, sem cuidado, sem amparo, sem proteção. Então, eu entendo o seguinte, meu amado, às vezes tem mães aqui que estão orando, pais que estão orando, esposos que estão orando, esposas que estão orando, e estão exatamente nessa situação, já está difícil, já morreu. E tem pessoas que estão chegando nas igrejas, exatamente isso, já sem esperança, eu estou orando, mas já não creio mais. Essa noite Jesus diz para você, meu amado, não chores. Chora, continua acreditando, continua confiando, continua crendo, porque vai acontecer, eu vou ressuscitar os seus sonhos. E esse sonho, ele vai abençoar a sua vida, ele vai mudar a sua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé nesse momento, amado, em nome de Jesus. Talvez uma das partes mais emblemáticas que eu vou observar aqui é exatamente Jesus tocar nesse caixão, tocar nesse morto. E eu acho isso mexe muito comigo. Porque ele assumiu riscos. Ele poderia ter sido ali naquele momento ali, criticado, julgado pela situação de tocar, e não podia tocar. Não tinha como tocar. Números capítulo 19, versículo 11, diz que aquele que tocar em algum morto fica imundo durante 7 dias. Então, para o judeu, não pode tocar. Mas eu vejo, amados, aqui em Isaías, capítulo 53, no versículo 4, que naquele momento que Jesus olha para aquele morto, Jesus não olha só para aquele que estava morto, Jesus olha para tudo que estava ao redor, tanta coisa destruída, tanta família destruída, tanta gente chorando pesarosa, sabe? E às vezes é exatamente isso que acontece na nossa vida, né? Nós focamos aqui, isso aqui está difícil, mas tem toda uma história, tem toda uma vivência, tem todo um sofrimento. E Jesus vai em direção àquele jovem, toca nesse jovem. Naquele momento eu vi essa palavra se cumprindo. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. E sobre si levou as nossas doenças. E contudo nós o consideramos castigado por Deus. Por Deus atingido e afligido. Mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados.
Naquela hora Jesus olha para aquela que vem a ser o último inimigo a ser vencido. Jesus está diante da morte. Ó morte, onde está a tua vitória? Aleluia. Naquele momento estava diante da morte Jesus, o autor da vida. Aquele que em João 11:25 vai dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morto, viverá. Jesus olha para a condição do homem, Jesus olha para ele exatamente ali, ó, aqui está morto, aqui está a causa da a consequência da separação do homem com Deus. Ali estava diante daquele jovem ali, algo que foi gerado lá no Éden. A alma que pecar, essa morrerá. Naquele momento Jesus olha. Ele não olha, meu amado, apenas para esse jovem. Jesus olha para mim, Jesus olha para você e vê exatamente a condição do homem que se separou de Deus. Mas a Bíblia diz que ele nos reconciliou com Deus. O castigo que nos traz a paz, ele tomou sobre ele. Naquele momento, quando Jesus, ele vai e toca naquele momento, naquele rapaz, ele exatamente vive essa palavra. Pelas suas pisaduras, nós seremos sarados. A morte não tem poder sobre Jesus. Jesus é o Senhor da vida. Jesus é o Senhor da vida. Em Apocalipse capítulo 1, lá no versículo 18, ele se apresenta para João. João tem uma visão dele. A Bíblia diz que a sua voz era como uma voz de um trovão, os seus pés como latão reluzente, os seus cabelos mais alvos do que a neve, brancos. Ele é aquele que vai para João e diz: eu sou o que vive. Eu sou o que vive, eu estive morto, mas eis que estou vivo para toda a eternidade e possuo em minhas mãos a chave da morte e do inferno. A morte não pode suportar o poder de Jesus. Jesus olha para aquele homem, ele está vendo eu e você e fala: vocês não conseguem nada, é aí onde vocês podem chegar pelas forças de vocês, mas eu posso levar vocês para onde eu quero. E você fica preocupado com a sua vida, sabe? Você fica preocupado com o que você vai comer, com o que você vai vestir, quando o Deus que você serve tem o poder da vida em suas mãos. Que a hora que Ele quiser, Ele faz com você o que Ele quiser. Você tem noção disso? Eu tenho noção disso? Nós não temos noção. Aleluia. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento, amado. Aleluia. Queria convidar o Ministério de Louvor para estar louvando aqui. Esse último louvor, o Ministério de Louvor cantou. É Jesus para sempre exaltado no nosso meio. Jesus foi exaltado naquele lugar. Jesus é exaltado em nossa vida. Não há nada que pode contra o poder que Jesus tem, meu amado. Nada, nada, nada. Não subestime o que Jesus pode fazer na sua vida. Ele olha para o cenário de morte. E Ele é poderoso para transformar cenários. Como que está o cenário da sua vida, amado? Aquele cenário de cortejo. É aquele cenário fúnebre de tristeza que você não vê mais como andar.
Ele transforma cenários. Ele transforma contextos, Ele muda pessoas, Ele transforma pessoas, Ele ressuscita pessoas, Ele cura pessoas, Ele abre portas, Ele fecha portas. Dele são todas coisas, por meio dEle, para Ele, por Ele são todas as coisas. Eu gostaria que você colocasse